Oi, gente, tudo bem? Olá. Então, a gente tá começando com mais um programa, né? Você Sabe Espiritismo. E a Amanda faltou, porque ela tá viajando. E aí tá só eu e meu pai. Meu nome é Yasmin. O meu é Alan. É isso. E o tema de hoje? O que acontece com as pessoas que se suicidam. Tema interessante, hein? Uhum. Então a gente vai falar sobre isso, né? Sim. E poder de alguma forma... Tentar ajudar. Não, tentar fazer as pessoas ter consciência do suicídio. Exatamente. Muito bom. Então, vou fazer a oração para a gente começar. É o nosso programa de hoje. Senhor Jesus, nós, em primeiro lugar, agradecemos o dom da vida, a oportunidade da reencarnação. Pedimos que o Senhor possa derramar bênçãos sobre todos nós do planeta Terra e das galáxias. Pedimos também que o Senhor leve paz e luz às casas que estão nos assistindo e a todos os necessitados, Senhor. Nos inspire no programa de hoje para que a gente possa lembrar, né, de todo o estudo que a gente fez e que nós possamos de alguma forma, Senhor, conseguir levar o conhecimento do Teu amor, o conhecimento dos Teus ensinamentos diante de um assunto tão delicado como o suicídio e que aqui, de alguma forma, possamos, Senhor, esclarecer as pessoas com o que a gente tiver para doar hoje. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Se a gente parar para pensar, o que é o suicídio, Yasmin, na sua opinião? Suicídio é quando a pessoa tenta tirar a própria vida, né? Tenta ou tira, né? Tenta ou tira. Entendi. Por que será? Vamos começar a pensar, né? Nas hipóteses. Por que as pessoas, de um modo geral, né? E assim, hoje eu queria que a gente pudesse canalizar o nosso assunto mais para os jovens, né? Que tem a ver com o seu programa, né? Por que você acredita que as pessoas pensam nessa hipótese de se suicidar e acabar com um bem tão precioso como a vida? Às vezes, tipo assim, os jovens acham que na vida dele tá tudo ruim, que nada dá certo, que os pais, às vezes eles acham que os pais só fazem coisas pra maltratar, né? Só que no caso vai estar educando. E aí eles tentam tirar a própria vida, geralmente para fugir dos problemas. Entendi. E aí, no caso, as pessoas quando começam a entrar nessa vibração, porque a gente está falando de pensamento. Quando a pessoa pensa nisso, ela está criando um pensamento, né? Ela cria um pensamento, ela cria um campo vibratório. Qual que é o perigo disso, no ponto de vista espiritual? Porque quando você tá pensando, tipo assim, às vezes você pode até pensar de brincadeira, né, no suicídio, só que suicídio não é brincadeira. Tipo, só pra chamar a atenção, né? Aqueles irmãozinhos do mal, né, os espíritos maléficos, eles vão sentir aquela energia e vão tentar te manipular pra você se suicidar, né? Por isso a gente não pode... nem de brincadeira, né? Ou nem de brincadeira, ou nem assim, vou falar que eu vou me matar para chamar a atenção dos meus pais, né? Porque aí você cria um campo energético, atrai aqueles espíritos que comungam dessa ideia, né? É muito, muito perigoso, né? Sim. Mas, então, se a gente está falando assim muitas vezes do desgosto pela vida, né? Sim. O que você acha? De onde vem esse desgosto? Assim? Desgosto da vida tem uma palavra que é ociosidade. Eu escrevi algumas coisas aqui, mas
Só colinha, tá tudo certo. Sinal que você estudou. Ociosidade é tipo... Aí eu coloquei entre parênteses, né? Nada a fazer, falta de fé, vida sem desafios, né? Então, assim, uma pessoa que tem muito tempo para ficar pensando em bobeira, né? Fica com a mente vazia, né? E aí ela não tem conhecimento, talvez, das coisas de Deus. E isso abre brecha para ela pensar em coisas erradas, né? Sim. E as pessoas têm o direito, tipo assim, porque Deus deu livre-arbítrio pra gente. Elas têm o direito de tirar a própria vida, você acha? No meu ponto de vista, elas têm o direito, mas, tipo assim, direito assim, né? Eles vão estar infringindo uma lei de Deus. Mas aí eles não, tipo assim, não vai ter nada pra impedir assim, né? E só que não, acho que, tipo assim, como que eu falo? Então não é que eles não têm, quer dizer, eles não têm o direito, mas eles têm o livre-arbítrio. E aí eles, como você falou, né? Eles não têm o direito, eles só têm o livre. Eles vão estar infringindo uma lei. Uma lei natural de Deus, né? Sim. Porque o bem mais precioso que a gente tem é a vida, né? Sim. E daqui a pouco a gente vai falar, né? O que acontece, né? Lá do ponto de vista espiritual, do outro lado da vida lá. O que acontece, né, com quem se suicida? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Sim. Mas muitas vezes, então, a pessoa pensa em tirar a sua vida, né? E será que resolve mesmo? Não vai resolver, né? Às vezes, talvez, tipo, às vezes pode... Não é que vai piorar, mas não vai resolver todos os problemas, né? A gente já falou de reencarnação, então você ainda... Você vai pro plano espiritual, você vai continuar com sua vida lá no plano espiritual, né? Em espírito, né? Então, no caso, ele vai estar criando mais um problema, né? Sim. Se a pessoa que está pensando em tirar sua própria vida, tentando fugir do problema, ela está criando um problema muito, mas assim, muito maior, né? Sim. Tem uma coisa que eu queria falar também, que eu lembro que quando a gente estudou ontem, né? E que, assim, quando a pessoa sente vergonha de alguma coisa que ela fez e ela tenta se suicidar, ela vai estar, tipo assim, vamos supor, ela matou o pai por conta de raiva ou de alguma coisa, né, que o pai fez e ele não gostou. Matou o pai, ficou com vergonha, ele vai tentar se suicidar para fugir disso. Só que, então, ele vai pagar 2 vezes mais lá no plano espiritual, porque ele se suicidou, tirou a própria vida e ainda matou o pai, né? Porque o suicídio, ele é matar alguém, né? Você mesmo. Então, mas vamos pensar na situação seguinte, ó. Uma pessoa não sabe que tirar sua própria vida era errado. Mas vamos criar uma situação. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa não sabia que andar a 200 por hora num carro era perigoso e poderia causar a sua morte. Vamos supor que ele não sabe. Um exemplo, né? Vamos supor que ele não sabe. E aí acontece. Ele vai ser tido como um suicida ou não? Ele vai ter sido como um suicida, mas como ele não sabia, ele vai pagar um pouco menos, mas ele ainda vai ter que pagar para aprender. A falta vai ser aliviada. Sim. E tipo assim, vamos supor, a pessoa lá estava ensinando ele a dirigir, mas não falou que 200 por hora era perigoso. Então, aquela pessoa também vai ter que pagar alguma coisa por conta que não cuidou dele certo, né? Então, se alguém, por algum motivo, influenciou que o outro morresse ou se suicidasse, ele também leva
ele também vai ser cobrado, né? A lei de Deus, né? Sim. Então, por exemplo, né? Se eu ver que a gente pode materializar isso. Então, imagina uma pessoa que... vamos supor que uma pessoa está muito mal, assim, né? Enfurecida, e ela chega para outra pessoa e a pessoa fala assim: não, esse problema não tem solução, não. Você pode morrer mesmo. Por que você não se mata? Pois é. Aí ela vai pagar porque ela falou isso. E também... Se a pessoa se matar, ela vai estar sendo... ela vai ser a culpada, né? É como se ela estivesse puxando um revólver, o gatilho de um revólver ali, né? Eu tava assistindo um filme que era de um menininho lá que o nome acho que era O Pequeno Demônio. E aí ele falou pra professora dele pra ele ir lá pro umbral. Não, pra ela ir lá pro umbral. E ele tinha força naquelas palavras, né? E a professora se suicidou no meio da escola e se jogou da janela da escola. E aí, então, ele é responsável por aquela morte, né? Sim. Mas agora vamos pensar o seguinte, ó. A pessoa tá vendo que uma situação vai acontecer e ela precisa salvar outras pessoas. Tipo assim, dá aquele exemplo. Eu posso dar aquele exemplo? Pode. Tinha um cara lá, né? Eu vou dar aquele exemplo do menino. Tinha um cara lá que ele trabalhava com... Como que é o nome de mexer o trem? Eu não sei se é maquinista do trem ou ali de organizar os fluxos do trem. Sim. Ali, né? Aí ele levou o filho dele pro trabalho, né? E o filho dele, quando ele foi mexer os trilhos lá, ele viu que o filho dele estava lá naquele trilho e tinha um trem passando com 1.000 pessoas. E então ele tinha que salvar o filho ou ele ia mudar a rota, né, para salvar o filho, ou ele ia matar 1.000 pessoas. E ele decidiu que o filho ia morrer por conta que ele queria salvar 1.000 pessoas, né? E aí, nesse caso, será que ele vai ser, aos olhos de Deus, será que ele vai ser tido como culpado por ter matado o filho? Não vai ser culpado. Talvez ele vai ter tido o mérito de salvar a vida de 1.000 pessoas, né? E se fosse ao contrário, se fosse a vida dele, ele mesmo tá lá, e aí, como a gente tá falando de suicídio, e se ele tivesse que escolher a vida dele ou de 1.000 pessoas, e aí ele escolhe a dele, será que ele vai entrar no plano espiritual como suicida? Não, calma, ele escolhe a... Não, ele não vai, por causa que ele vai estar salvando 1.000 pessoas, né? Então quer dizer que o suicídio tem a ver com a intenção. Que você tá fazendo. Então, se eu tive a intenção não de morrer, mas foi de salvar a vida das pessoas, então a minha intenção não foi de suicídio. Sim, a intenção que vale. E ao contrário, né, a pessoa talvez pense assim também, né? Eu vou provocar um acidente para me morrer, né? E aí as pessoas não vão saber que eu me suicidei. Sim. Né? E aí foi um acidente, né? Aí nesse caso, para Deus nada é escondido, né? Então uma pessoa morreu no acidente, coitado, morreu no acidente. Mas se lá no fundo ele provocou aquele acidente para ele morrer, então ele vai ser recebido como um suicida? Sim, ele vai ser recebido como um suicida. Então é a intenção, né? E essa intenção, quando eu penso em me suicidar, eu gero esse campo energético. Então só essa intenção já é o suficiente para a gente abrir brechas, né? Para influenciações que começam a ficar na nossa cabeça. Não, por que você então não monta um plano para você tirar a sua vida? Por que você não começa então tomando um remedinho ali para que você vai morrendo aos poucos, né? E ninguém vai saber que você suicidou, alguma coisa assim, né? Mas e como é que... Agora vamos pensar o seguinte. Quando a pessoa tira sua própria vida, né, para fugir de um problema, né, do outro lado, ele vai descobrir
que aquele problema não acabou, né? Sim. Então, ele vai descobrir. Como que a gente do lado de cá pode ajudar alguém, então, que se suicidou? Às vezes, quando a pessoa, vamos supor, a gente pode falar coisas boas para ela, ensinar uma religião, não só o espiritismo, mas uma religião que contém Deus ou que ela se sinta confortável. Quer falar? Não, mas isso você estava falando de alguém que está pensando em suicidar, né? Não, quando você... Vamos pensar que a pessoa... viu. A pessoa se suicidou, ela já está lá no plano espiritual. Como que a gente daqui pode ajudar ela? Orando para ela, né? Falando para Deus ajudar ela, que talvez aquilo foi uma coisa que naquela hora, né, que ela estava achando que ia fugir dos problemas, ela achou que ia escapar mesmo, enfim, assim, né? E não julgar, né? Porque não julgar. Muitas vezes a gente fala, coitado do fulano, tirou sua vida, né? Aí começa a falar, entre aspas, mal da pessoa, né? Onde já se viu, já pensou, uma pessoa, isso é burrice, a pessoa tirou a vida. Pois é. Nossa, mas foi ignorante, né? Aí a gente tá falando assim, achando, tadinho, mas na verdade a gente tá falando mal, né? Será que a gente vai ajudar a pessoa fazendo isso? Não, a gente não vai ajudar. Vai piorar, né? Vai. Porque a gente vai emanar para ele. Agora, por outro lado, a gente pode, né, fazer o papel de falar, Deus, tenha misericórdia desse irmão que estava enganado, né? E que não pôde ter a oportunidade de enxergar que o suicídio não é um bom caminho, né? Enfim. Mas vamos supor agora assim, ó. Queria que você pudesse me contar se porventura a pessoa fala assim, não, dizem que lá no céu é muito bom, é melhor que a terra. Minha vida aqui na terra tá boa, mas eu quero ir lá pra lá. E ele se vai lá suicida por isso. Tira a vida, e aí? Como que será que é essa situação? Seria? Quando a pessoa se suicida, querendo ir pro céu, assim, sabe? Ela não vai pro plano espiritual, né? Que no caso seria o céu. Ela vai pro umbral, né? Que ela vai passar um tempo lá, dependendo do... Com quantos anos ela se suicidou? É isso, né? E se ela melhorar, se ela fazer as coisas certinhas, ela vai ir pro... Então, mesmo que ele tenha se suicidado assim, com a boa intenção, minha vida é boa, mas eu quero ir ver Jesus. Eu quero tirar minha vida para ver Jesus, né? Sim. A intenção dele é boa, mas nesse caso, se ele tem a consciência de que tirar a vida talvez pode não, né? Pode ser que, né, ele vai descobrir do outro lado uma surpresa muito ruim, né? Que não é assim que as coisas funcionam, né? E às vezes as pessoas acham que se suicidar é só pegar uma arma ou uma faca ou atirar na cabeça, né? Se matar com coisas, não é físicas que eu quero falar, coisas assim, né? Que você, eu não sei explicar, mas se jogar de algum lugar ou alguma coisa assim. Às vezes não. Se você sabe, vamos supor que fumar faz mal, beber muito faz mal, comer muita besteira, né? Que coxinha, coisas de fritura, essas coisas que todo dia. Drogas. Isso vai ser mesmo se você vai estar sabendo, isso vai ser um suicídio também, porque você pode morrer com isso, né? Então você está me dizendo que a pessoa que morre por mau comportamento, por exemplo, mau comportamento alimentar, ou mau comportamento de usar droga, ou mau comportamento de andar a 200 por hora sabendo que é perigoso. Então, se ela morre por causa desse mau comportamento, ela está tirando a própria vida. Sim. E isso é considerado como um suicídio também, né? O que o pessoal fala que o pessoal fala não, né? Que a gente tem como informação do espiritismo, que é o suicídio indireto, né? Sim.
E o suicídio indireto, ele também tem o mesmo peso, né? Porque a pessoa tirou a própria vida. Muito bem lembrado. Mas agora, a gente já está chegando à reta final aqui, né? Vamos contar o que acontece com quem se suicida do outro. Aqui a gente falou que o que é o suicídio, que é tirar a própria vida. A gente falou de várias situações que caracterizam ser um suicídio, né? Suicídio direto, indireto, quando a pessoa tem intenção ou não tem intenção. Até agora a gente está falando disso. Mas, na prática, a pessoa tirou a vida dela. O que pode acontecer, né? Lá do outro lado. Eu vou explicar um negócio daqui, né? Que é a energia vital. O nosso corpo, com o espírito, tem energia vital. Tem uma programação vital. Uma programação vital. Tipo assim, uma pessoa tem energia vital até 80 anos. Que no caso, ela tem que viver aqui na Terra por 80 anos. Mas aí ela vai se suicidar com 15 anos. Quando ela se suicidar e ela for lá pro plano espiritual, ela, tipo, vai ficar 60... Pode ser que ela fique, né? Que ela fique... Vamos supor, ela se jogou de um trem. E ela fica 65 anos, né? Porque ela tem... isso é uma forma da gente explicar o que pode acontecer, né? Que aquela energia não desliga, porque ela tem aquela bagagem no perispírito dela, né? Sim. E quando, tipo assim, ele vai ficar 65 anos lá no plano espiritual, revivendo a cena dele se suicidando. Tipo, me joguei de um trem, o trem passou em cima de mim. Morri, né? Aí ele vai ficar revivendo essa cena várias vezes. Que imagina que sofrimento isso, hein? E às vezes, vamos supor, a família se revolta, assim, e lá do plano espiritual, ele vai ficar ouvindo as pessoas falando, um monte de coisa ruim deles, né? Então, deixa eu entender o que você está falando. Então, vamos supor que uma pessoa tem lá 5 filhos pequenos e tem uma esposa. Aí ele acha que a vida dele tá muito difícil. Ele fala, eu vou tirar minha vida. Aí, né, vamos supor que ele... Vou pôr essa pessoa um pouco mais velha, assim. Vamos supor que ele tem 40 anos e ele tinha uma programação espiritual aí para viver 80. Então, ele teria pelo menos mais 40 anos aqui na Terra, né? Sim. Aí ele se joga lá, morre. Aí a família se revolta contra ele, fala, covarde, né? Você fugiu do problema, se matou. A gente aqui sozinho. E aí então ele começa, além daquela dor que ele estava passando ali, né? Aquele momento o tempo todo de ficar voltando aquela cena ali, né? Porque ele nunca sai daquela cena, porque a energia vital fica buscando ele de volta, né? Ele ainda começa a receber a carga negativa das pessoas que estão pensando mal dele, né? Sim. Nossa, isso é um sofrimento, né? Então, a gente tem que ter muita compaixão dos irmãos suicidas, né? Sim. E a gente também tem que ficar muito atento às pessoas que, porventura, né, derem algum sinal de que estão pensando nessa hipótese, né? Que a gente possa... Talvez uma conversa pode resolver o problema, né? Sim. Como que você acha? O que a gente tem que... Assim, principalmente nos jovens, né? O que você acha que a gente deveria... Você que é uma jovem. Que tipo de comportamento que você acha que um jovem pode estar demonstrando que está entrando num processo perigoso, assim, né? Querer se suicidar? O que você acha, na sua opinião? Assim? Vamos supor. Calma, deixa eu pensar. Às vezes, não é... Os pais, às vezes, acham que a gente tá... A gente, né? Tá querendo chamar a atenção. Às vezes, eles ficam mais... Assim, na minha opinião, né? Ficam mais quietos, assim. Às vezes, eles... Algumas pessoas, eu já ouvi casos, né? De jovens, assim, que estavam demonstrando mais carinho... Porque ele estava indo embora, né? Indo embora, assim, porque ele ia se suicidar. Acho que é isso. Então, se o jovem está tendo um comportamento muito diferente, está muito
trancado no quarto. Sim, muito triste também. Ou muito rebelde. Sim. Né? Muito triste, sem nada aparente, assim. Então, é importante que os pais, né? Fiquem atentos a isso, né? E como... mas antes da gente entrar, dá um abraço lá para nossa audiência. Quem mandou foi a Sibeli Paixão, que é minha madrinha. Ela me mandou top. E um abraço, madrinha. Um beijo. Então, como que você acha que as pessoas têm que agir com os jovens? Porque muita gente quer danar, né? Mas qual que seria o caminho certo na sua visão de jovem? Sempre tentar entender o que a gente quer falar, conversar, não, tipo assim, não ter... conversar com a voz agressiva ou com alguma agressão, tipo, vamos supor, batendo, gritando. Dando castigo. E aí a sugestão é que os pais ou os responsáveis, né, possam ouvir da maneira mais aberta possível, sem repreender, para que entenda o que está acontecendo, né? Sim. E também, né, pedir ajuda profissional, né? Tem tanta, né, disponibilidade de psicólogo, psiquiatras, né? Terapeutas. Então, é importante que a gente possa pedir essa ajuda, né? E a gente poder, de alguma forma, evitar, né, essa atrocidade contra a vida, né? Deus foi tão generoso, deu a vida para a gente aprender, para a gente evoluir, né? Então é isso. Vamos fazer as considerações finais. Você quer mandar qual recado você deixaria para as pessoas que ouviu sobre esse assunto hoje? Sempre, quando sua vida estiver difícil, você estiver pensando em fazer alguma coisa, né? Se suicidar, tente buscar a Deus, tentar desabafar com uma pessoa que você confie muito, né? É isso. Muito bom. Então, para eu deixar o recado final, todas as vezes que a gente se distancia do Pai, e o Pai, geralmente, ele está representado nas nossas vidas pelas pessoas que nos amam. Então, não se revolte contra Deus, não se revolte contra os seus pais, mesmo que porventura você ache que seus pais naquele momento não estão tratando você da maneira que você gostaria, né? Então pense 2 vezes antes de abrir brechas para esse caminho tão tortuoso que é o suicídio. Que você possa ter muita sabedoria, que Deus possa encher a sua vida de bênçãos, e todas as vezes que você se sentir sozinho e com esses pensamentos, lembre-se, Jesus está com você. Nós nunca estamos sozinhos. Que Deus abençoe e te proteja hoje e sempre, né? Quer deixar os recados? Tá. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, enfim. Deixe o seu gostei, né? O like. Se a pessoa não gostou? Aí deixa o dislike. O desgostei. O não gostei. Deixe seu comentário se vocês quiserem. Como que fala? Sugerir algum tema, sugerir, né? Alguma coisa. E ativar o sininho de notificações para quando a gente fazer mais podcasts, vocês estar por dentro. É isso aí. Então, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.